Olá, sejam todos bem-vindos à revista Estratégias e Soluções. Esse videocast é apresentado por mim, mas eu convido você aí a participar de uma história recheada de conhecimento sobre a cooperativa Santa Clara. Olha só os dados dela aqui, né? Ela foi fundada em 1911 por imigrantes italianos em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. A cooperativa Santa Clara é um exemplo de que é possível equilibrar o crescimento econômico com a responsabilidade social e ambiental. De uma pequena empresa de produção de queijos, a organização evoluiu para um complexo agroindustrial com 4.800 famílias associadas, 2.800 funcionários, 3 laticínios, 2 frigoríficos, 30 lojas, uma cozinha industrial e a produção integrada de suínos, sem perder os princípios do ESG de vista. Seu catálogo de produtos tem hoje mais de 400 itens que abastecem a região sul do Brasil. E sua política de sustentabilidade engloba desde programas educacionais e valorização dos cooperados até metas ambientais claras, energia renovável e tecnologia de redução de emissões. Bom, vamos entender como a cooperativa estrutura esse compromisso e quais impactos ela gera para os seus associados, colaboradores e até a comunidade. Converso agora com o nosso entrevistado, o diretor da Santa Clara, Alexandre Guerra. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito bem. Quem agradece essa oportunidade sou eu, em poder estar falando um pouquinho da nossa cooperativa, e que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Como tu falaste muito bem, né, Soraya? Nós somos do município de Carlos Barbosa, aqui na Serra Gaúcha, que é 100 quilômetros da capital, né, de Porto Alegre até Carlos Barbosa, é 100 quilômetros. E nós estamos presentes em mais de 150 municípios na coleta de leite, até por nós sermos uma cooperativa. E a razão de existir são os nossos associados, são os nossos produtores de leite, que é a origem da Santa Clara, desses imigrantes italianos quando chegaram aqui no município, onde fundaram a nossa cooperativa, né? Então, lá em 1911, como tu bem iniciou a sua fala, esses 17 imigrantes italianos fundaram a Lacteria Santa Chiara. E no ano seguinte transformaram em Cooperativa Santa Clara, né? Que aí passou a ter 32 fundadores, já que tinha o princípio de estar trabalhando em prol do coletivo, né? Que eles pudessem unir esforços para que estes pudessem alcançar seus objetivos. E tu sabe, Soraya, que a gente fala muito nas siglas modernas e novas, né? Em ESG, em startup, e eu tenho falado assim, esses imigrantes, quando chegaram aqui, foram uma verdadeira startup, porque eles criaram inovações disruptivas, né? Que começaram lá com 17 fundadores da lateria, no ano seguinte passaram a 32, e hoje, então, nós já estamos com esses 4.800 associados, presentes em 157, é o seu número correto, de municípios que a Santa Clara capta leite, com 2.800 funcionários, desses 4.800 associados, 2.380 produzem leite, famílias, a gente sempre fala família, né? Onde a gente temos hoje 16 mil clientes ativos e com 330 representantes comerciais. E dentro dos nossos negócios, na Santa Clara, então, para que todos possam conhecer, né? Por mais que a razão de existir nossa é pelo leite, mas através do produto lácteo desses associados, fomos abrindo outros negócios. Então, a Santa Clara, ela tem 8 indústrias, então nós temos 3 indústrias de laticínios, nós temos 2 frigoríficos, nós temos 2 fábricas de ração e também uma cozinha industrial que nós temos refeições também, não só para os nossos funcionários, mas também para outras indústrias. Além de 7 unidades integradoras de suínos, né, onde a gente também integra suínos com os nossos associados, e temos 30 lojas, são 15 lojas agrícolas e 15 supermercados, além de uma farmácia. Então, desse jeito que a Santa Clara se compõe, com mais 7 centrais de distribuição, que estão no sul do Brasil, especificamente, né? Mas a gente trabalha focado no sul do Brasil, mas também atendendo alguma coisa de produtos São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, depende o produto e depende a época do ano também, pela questão de safra do produto. Por mais que a gente trabalhe com leite, ele tem os períodos de maior produção durante o ano e tem períodos de menor produção. Então, em cima disso que a gente também vai se posicionando para que a gente possa continuar tendo essa referência no setor, né?
onde aqui estamos no Rio Grande do Sul. Você comentou sobre a sigla, né, ESG, quer dizer, você vem de uma história aí desde 1911 e aí segue dentro do ESG. Então, como é que vocês atuam dentro da empresa? Quais seriam, na verdade, os pilares que sustenta? Dentro do ESG, que a gente tem o econômico, né, que seria o social e o ambiental, né? Então, assim, bem, econômico, nós temos metas de planejamento, porque se eu não tenho o econômico, né, bem definido, que é a governança, que é o G da governança, né, se eu não tenho ele bem definido com metas de faturamento, metas de resultados e planejamento para o ano seguinte e olhando 5 anos para frente, eu não vou conseguir também atender de forma correta e ideal tanto o ambiental quanto o social, que seriam os dois outras, né, que seria o ESG, né? Então, assim, para iniciar, Santa Clara ela faz um planejamento onde ela tem todas as suas unidades de negócios, que hoje são todas aquelas que eu falei, cada uma destas tem meta de faturamento, meta de resultado, apesar de nós termos uma cooperativa e ter um único balanço. Mas o balancete é individualizado, onde passa todos os nossos gestores se reúnem e validando com o nosso conselho, que é formado por associados produtores, principalmente produtores de leite, onde a gente valida com ele as nossas metas de resultado e que de faturamento de resultado e que nós vamos estar conduzindo os negócios para o ano seguinte. Então, em cima disso, a gente vai obtendo os nossos resultados. Aí vou dar um exemplo prático para que o nosso que estão nos ouvindo possa entender. Nós, em 10 anos, conseguimos distribuir para os nossos associados que desses 4.800, 2.400, 2.388, né, são produtores de leite. Nós, nesses 10 anos, 178 milhões. Então, após o resultado, faturamento, resultado, desse resultado, tem os fundos estatutários, tem as reservas legais, depois tem um montante que sobra, que tu rateia entre os associados, e nós tivemos a condição de estar rateando entre estes 178 milhões de reais. Então, isso já mostra da essência da cooperativa, que dentro da própria essência ela já tem os pilares da ESG, né? Porque ela tem os princípios da distribuição e não capitalização. Então, uma delas é esse aí. Outra, toda assistência que eu faço no campo, junto aos nossos produtores, onde eu tenho profissionais para poder dar para eles o conhecimento, transferir conhecimento para eles, para ele ter uma produção, uma produtividade maior por animal. E ainda vou dar um outro exemplo. Nós somos pioneiros no estado do Rio Grande do Sul no melhoramento genético. O que é esse melhoramento genético? É a aplicação da inseminação artificial. Então, a Santa Clara já teve esse pioneirismo, né, na sua história, que esse pioneirismo da inseminação foi no ano de 1954, então aqui no Rio Grande do Sul. Com essa técnica da melhoramento genético através da inseminação artificial, nós conseguimos ter produções por animal em grande escala. Então, que consequentemente ele atende todos os pilares, porque quando eu consigo fazer com que o animal possa produzir mais, através do melhoramento genético, através da assistência técnica, através da gestão da propriedade, que são tudo cursos que nós fizemos com os nossos profissionais, ele produzindo mais para o animal, eu tenho menos custo de logística, eu tenho menos gases de efeito estufa na propriedade pela logística, pelo próprio animal, eu tenho muito mais ganhos para o produtor, porque ele tem menos alimentação, porque ele tem menos animal, ele tem a coisa mais correta. Então, ele produz mais, ele consegue diminuir custos, eu consigo gerar menos contas de despesas de logística, testes e manejos necessários. Isso faz com que então eu possa também reduzir os gases de efeito estufa na própria propriedade, porque tem menos animais, mas porque tem mais produção por animal, e eu posso ter menos custos do frete para poder captar esse leite aí. Aí o produtor também ganha mais. Então, eu melhoro a competitividade do produtor, consigo fazer com que ele possa ser mais eficiente na sua atividade, consequentemente, a Santa Clara também passa a ser eficiente. Quando é eficiente, também sobra um pouco mais. Quando sobra um pouco mais, no final do ano, também envolve o produtor. Quer dizer, é uma ação que ela demonstra que tem ali todos os pilares. De nós manter o produtor na atividade, que já dá para dizer que é o social, porque cada família a gente conta que tem pelo menos 3 pessoas, né? Então, ele tem o ganho do social por manter o produtor viável na sua atividade, ele tem a questão dos gases de efeito estufa, que a gente trabalha muito aqui na redução destes, para que o produtor também produza mais por animal, consequentemente, tu reduz por litro de leite os gases de efeito estufa, por tudo que rodeia a produção, e também tem a questão do jeito da governança, que ele passa a ter um resultado melhor, porque ele está tendo maior eficiência, né? Tanto ele
quando, consequentemente, a própria cooperativa que ela consegue diluir custos e ser mais competitiva naquilo que produz. Por exemplo, no município nosso aqui de Carlos Barbosa, os nossos animais, os nossos produtores, produzem igual os animais da União Europeia, né? Que dá 8.600 litros ano por animal. É o que é a União Europeia. Então, isso já fiz um melhoramento para que esses possam ser mais eficientes. Nós somos pioneiros em pagar o leite pela qualidade, e não só pagar o leite por volume, e sim por qualidade, porque quanto mais eu fomentar e incentivar a ter uma matéria-prima diferenciada, quando eu associo com o setor de desenvolvimento e inovação da cooperativa, eu crio produtos diferenciados. Produtos diferenciados, o consumidor percebe, quando ele percebe, ele pode remunerar um pouquinho mais. Aquele um pouquinho mais volta para o produtor, que é o sistema cooperativo. Nós somos também como pioneirismos. A primeira cooperativa a ter todo o leite ele coletado a granel, não mais pelo aquele sistema antigo, que era nos primórdios, era taros por caminhões, todo ele a granel, que isso proporciona ter uma qualidade muito melhor. E hoje, um animal sendo ordenhado lá na casa do produtor, por sistema de ordenha robótica ou de ordenhadeira canalizada, e no resfriamento do leite nos tanques que cada produtor tem, que resfria o leite, quer dizer, ele sai do animal, ele é ordenhado do animal, ele chega na casa do consumidor sem colocar a mão nele, porque todo o sistema ele é fechado. Ordenhou por ordenhadeira, tanque que resfria, caminhão coleta com tanque a granel, chega na indústria, faz todos os testes mais necessários, tendo ele de acordo, descarrega, tubulado, passa pelos processos industriais de pasteurização, de centrifugação, vai para a pasteurização, esterilização e vai dentro das embalagens necessárias, transformando em produtos. Quer dizer, tu garante isso para o consumidor, graças ao quê? A esses trabalhos todos. E eu gostaria só de colocar também assim, nós somos a primeira cooperativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e como indústria de leite, a obter o certificado do sistema ISO 9000. Isso foi lá em 1999. Para quê? Para comprovar a qualidade, porque para tu atender os pilares do ESG, tu tem que ter eficiência naquilo que tu faz, tem que ter o profissionalismo em cima de tudo. E assim foi indo, né? Como também fomos a primeira cooperativa aqui a lançar, a indústria, né, a lançar um queijo com um micro-organismo probiótico no Brasil. Então, inovação, sendo referência, sendo pioneirismo. Claro, então nós lançamos um queijo chamado Sambios, onde que ele tem micro-organismos probióticos dentro dele, que contribui para uma melhor digestão das pessoas, e, consequentemente, isso fez com que ele criou esses diferenciais. Outro ponto, nós somos ter o primeiro produtor do estado do Rio Grande do Sul que tem a ordenha robotizada, com robótica, foi um produtor nosso. Então, o quê? Esse produtor ele começa a ter uma melhor qualidade de vida, até porque o robô faz o processo da ordenha. O animal tem confortos melhores, né? Porque ele vai sendo ordenhado mais vezes, e o animal recebe a alimentação correta, porque tem um sistema que consegue ler num chipzinho que ele tem, numa coleira, que ele sabe o tempo que ele foi ordenhado, ele sabe quanto ele produziu, ele conseguiu medir a qualidade do leite, e ele sabe dizer o quanto tem que dar de comida para este. Então, o animal recebe a comida correta, ele é ordenhado e produz mais, e a propriedade tem mais qualidade de vida para os seus proprietários. Então, tu atende todos os pilares. Quando tu é pioneiro nisso, tu também faz com que outros mais possam ter essa mesma técnica, essa mesma tecnologia, para que possa dar essas condições mais amplas e possa transformar um setor cada vez mais viável e atendendo todos os pilares necessários no programa ESG. Muito bom. Vocês têm aí praticamente dentro da cooperativa, né, 4.800 famílias. Aí eu gostaria de saber quais políticas internas que garantem aí essa valorização, sucessão, a profissionalização, inclusive. Bom, vamos lá. Então, nós temos uma equipe muito grande internamente na Cooperativa Santa Clara, que é um departamento técnico de fomento, que o princípio dele é a educação ao produtor, é a assistência técnica, é mostrar as melhores condições de gestão de propriedade, de gestão de alimentação para o gado leiteiro, do melhoramento genético, como eu falei anteriormente, não, também do retorno, porque nós somos uma cooperativa que a forma de manter esses produtores também é o retorno, e que quem toma a decisão do pagamento do leite, por exemplo, o produtor, por nós sermos uma cooperativa, é um conselho. Então, nós temos os 4.800 associados, desses associados a gente forma núcleos, e nós temos hoje 55 núcleos, e desses núcleos cada um elege um representante e um vice, por voto secreto, que representa esses núcleos. Esses 55, entre eles, escolhem 11 pessoas, essas 11 pessoas passam a ser o conselho que vai para a Assembleia
para aprovação para ser o conselho de 3 anos, que pode se repetir outros anos, sempre renovando um terço. E desses 11 conselheiros, que é eleito pela Assembleia, entre si eles escolhem presidente, vice e secretário. Nós estamos falando aqui do pilar da governança, né? E esse presidente e esse secretário que estão conosco, nós somos contratados, né? Eles são eleitos pela Assembleia. No final de cada mês se reúne conosco para nós definirmos as nossas metas, apresentar nossos resultados e definir também o pagamento do leite aos produtores. Então, quem define o pagamento do leite ao produtor são produtores eleitos pela própria Assembleia. Obviamente que os números são soberanos e tem metas para atingir, porque tu tem que cumprir com tudo aquilo com os teus orçamentos. Então, dentro disso, essa decisão também é feita por eles. Então, aí está mais um fator que demonstra. Nós também temos um plano onde que todo associado nosso, que tem mais de 25 anos de sócio, ele também pode retirar a cota dele, parte da cota dele. Porque, assim, para eu ser sócio de um sistema, de uma cooperativa, ele tem um valor que ele tem que contribuir inicialmente, que a gente fala um valor igual a 1.000 litros de leite. Depois, anualmente, com o resultado do exercício, a gente rateia proporcional ao movimento dele para sua cota. Parte capitaliza, parte ele já retira no ano, né? E quando ele forma já 25 de sócio, ele passa a ter direito a retirar até 10% da cota dele que ele tem acumulada pelo período. Como que seria um fundo de garantia dos nossos funcionários, tendo condições de retirar ainda quando funcionário. Aí nós temos um plano também de saúde, que é um subsídio que nós damos para eles, é optativo, né? Mas nós damos subsídios pro casal, né? O associado e o cônjuge, porque quando a gente fala em propriedade de leite, é a família que está lá. Esse modelo de governança que você acabou de apresentar, e em relação ao papel dos conselheiros, como é que acontece na prática a tomada de decisão? Sim, vamos lá. Então, como acontece na prática? Nós temos hoje todos esses núcleos. Então, são 55 núcleos que elegem um representante. Esse representante forma 11, que é do conselho. Desses 11 tem o presidente e vice-secretário. Aí, então, nós, contratados, juntamente com a diretoria eleita, a gente faz o planejamento. E desse planejamento que nós conduzimos as ações que nós vamos fazer. Novos investimentos, novos negócios, novas áreas de atuação, tudo isso através de um planejamento que é feito por nós, profissionais contratados, juntamente com os produtores, que é o conselho eleito pela Assembleia. Então, como é que funciona? Na Assembleia de todos os anos, nós levamos um plano de atividade para com a cooperativa e um plano de atividade para com os associados. No plano de atividade com a cooperativa tem todas as nossas metas, quanto a gente quer crescer na produção, quanto a gente quer ter de suínos no campo, o quanto a gente quer ter de lojas, tanto agrícolas e varejo de supermercado, o quanto a gente quer ter de participação no mercado. Então, aí tem um plano assim, claro. E quanto ela vai crescer em faturamento e quanto ela tem que ter de resultado para cumprir com seus planos sociais, né? E atender às suas necessidades de forma viável. E o plano de atividade com os associados, que é os planos que eu relatei anteriormente, que são o plano de educação, que é a assistência técnica, o plano sociais, que é o manter, que é o plano de saúde, que é um plano funeral. A gente coloca também o quanto a gente quer ter de resultado para que ele possa sobrar para ele no final de cada ano. Aí nós botamos toda a parte de assistência, a parte de cursos, que nós temos cursos para que eles possam também estar recebendo este conhecimento. Colocamos lá os dias de campo e o que nós vamos fazer em cada encontro para eles. Então, é um planejamento que existe para que ele possa dar clareza. Então, através da Assembleia, que a gente aprova esse plano. Com esse plano aprovado, tanto para a cooperativa quanto para o produtor, mensalmente, a reunião do conselho, a gente vai revisando e dizendo o que se fez e o que tem a ser feito para poder ter essa continuidade, né? Então, é uma coisa muito transparente. Até porque, Soraya, dentro dos nossos valores, um deles é a transparência, né? Então, além de ter o comprometimento como um dos valores, comprometimento, nós temos a transparência, o princípio ética, a profissionalização e a união. Esses são os nossos 5 valores. E desse jeito que a Santa Clara constrói. Fazendo com que esses valores possam nortear nós no nosso planejamento e nortear nós como produtores, como familiares de produtores, como funcionários, como familiares de funcionários, como representantes comerciais, como atores interessados no nosso negócio, que possam nos nortear para que a gente possa sempre cumprir com os propósitos do sistema cooperativo, né? De fato, de fazer ser uma cooperativa que ela seja inovadora em seus negócios,
mas o modelo nos princípios do cooperativismo, né? Então, isso a gente não abre mão. Eu vou lhe dar um outro exemplo. O nosso pagamento do leite ao produtor, ele tem um valor definido, onde é aprovado todos os meses pelo Conselho, que tem um valor base, mais qualidade, mais quantidade. É dessa forma que tu constrói. Não importa o produtor se ele está perto da nossa indústria ou está longe da nossa indústria. Não importa se o produtor tem condições de fazer mais explanações, ou de fazer uma cobrança, ou de fazer sugestão, ou de fazer reclamação, e daquele que não diz nada. Todos têm o mesmo direito. Tem o direito a um voto e tem o direito de receber preços iguais, desde que estejam o mesmo volume, mesma qualidade, mesma quantidade. É igual, não importa a distância, não importa se é uma pessoa que tem participação mais ativa ou menos ativa. Então, nos direitos iguais, isso é uma coisa que para nós é importantíssimo no nosso negócio, é fundamental. A Santa Clara prega isso da vida inteira, né? Isso tem dado segurança para nós, e tem dado uma estabilidade para a gente poder crescer de forma contínua e sustentável. E tem uma parte social aqui de vocês que é bem interessante, que é o programa Plantando o Bem. Atingiu aí, né, 25 mil crianças em 100 escolas. Então, como é que essa iniciativa, né, a estratégia social, inclusive, da Santa Clara, quais são os resultados que a cooperativa já consegue observar? Nós sempre falamos assim, pô, se nós somos uma cooperativa que, que produz alimento, e um alimento que faça o bem para as pessoas, né, que não seja só um alimento para manter, mas sim para dar uma qualidade de vida melhor, nós também temos que estar, e trabalhamos com famílias e associados, nós temos que estar nas escolas. E aí nós desenvolvemos um, quê? Um projeto chamado Plantando o Bem. Esse projeto já tem mais de 10 anos, e nesse projeto nós vamos para as escolas educar as crianças a colocar a mão no solo, a ter uma alimentação saudável. De que jeito? A gente faz a horta na escola, essa criança coloca a mão também na terra para plantar a sua verdura, começamos assim lá no início, com palestras que posso falar da alimentação saudável, com palestras que posso falar da sustentabilidade, com nutricionistas, com pedagogas que possam passar a instrução correta. Aí nós passamos, nesses mais de 10 anos, mais de 25 mil crianças, passamos de mais de 100 escolas, 101, 102 escolas, e em mais de 20 cidades onde Santa Clara tem base. Então, de novo, fazendo o quê? Dando educação para eles nesses dias que a gente está presente, para que ele possa ter uma alimentação saudável e que a gente possa trabalhar também projetos de sustentabilidade. De novo, ligado ao quê? À educação, para nós poder ter resultado dentro do pilar do ESG, que também é questão não só social, mas também ambiental, porque a gente fala muito na sustentabilidade, onde a gente fala sobre a reciclagem, onde a gente valoriza e premia projetos que possam criar diferenciais para essas escolas, onde se dá valores também para a escola e para o projeto premiado, para o professor. Quer dizer, são diversas fases que nós criamos. Esse ano, então, a gente faz um projeto bem educativo, onde nós trabalhamos com temas na escola, ligado de novo à saúde e ao bem-estar, e mostrando o princípio da sustentabilidade para que o aluno também possa ter esse conhecimento. Além de nós sermos patrocinadores do Banco de Alimentos de Porto Alegre, nós doamos todos os meses produtos para o Banco de Alimentos que possa distribuir para as pessoas de maior necessidade. E aí nós temos o direito de colocar na nossa embalagem um selo BA. O que é o selo BA? É heróis do Banco de Alimentos. Então, assim, tu mostra e tu vende na tua embalagem um selo onde tu mostra que tu está trabalhando e também incentivando outros a aderirem em projetos iguais a esse aqui. Por exemplo, eu tenho um volume que dou mensalmente para o banco de leite, para o banco de alimentos. Mas, por outro lado, eu tenho, às vezes, produtos que vai me vencer na semana seguinte. E como eu não vou conseguir colocar no mercado consumidor, e ele está em total qualidade, ele vai vencer só na semana seguinte, eu vou lá no banco de alimentos, dou para eles também, e faço o quê? Eu faço com que outras pessoas possam ter acesso aos produtos também, até porque tudo tem uma validade, e a gente tem que entender que todas as pessoas precisam ter o nosso cuidado. Outro exemplo que eu quero dar para você, Soraya, para as pessoas que nos assistem, nós temos o uniforme dos nossos funcionários das indústrias. Tem os uniformes brancos, daqueles que trabalham dentro do setor das indústrias de leite, suínos, cozinha, e tem os uniformes azuis, que são aquelas outras que fazem os demais serviços. Nós pegamos esses uniformes, que é trocado todos os anos, ou quando necessário,
e desmanchamos, levamos para uma indústria, desmancha o tecido e transformamos o quê? Em cobertores. E esses cobertores nós doamos, em 2 anos, 750 cobertores, foi 1.700 quilos de uniformes, que são 250 cobertores, vai para quem? Vai para as pessoas que mais necessitam, vai para morador de rua, vai para entidades que estão junto e têm o propósito de colaborar e educar e dar assistência para as pessoas. Então, até nesse lado, a gente procura também estar trabalhando para estar presente em todas as pontas. De novo, nós somos uma cooperativa e nosso princípio é a distribuição e não a capitalização. Interessantíssimo isso que você está trazendo aqui. Agora tem uma outra meta de vocês aí, que é reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa. Como é que essa meta foi definida, né? E também quais são os princípios, os caminhos aí para poder atingir? Então, dentro da nossa reunião de planejamento estratégico, a gente toma também um dos pilares é esse aqui, a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, né, ambiental. Lá nós definimos, né, dentro das próprias COP, né, que existindo, como nós temos a COP 30 agora aqui no Brasil, onde que nós pudéssemos também estar se engajando a esses mesmos propósitos. O que que a gente fez? Então, nós definimos que nós íamos reduzir 30% dos gases de efeito estufa até o ano 2030. Então, a gente fez o quê? Contratou uma empresa, fez um levantamento de quanto nós estamos gerando de gases dentro dos nossos processos industriais, das nossas indústrias, e depois levantamos todos os pontos que nós podemos fazer de melhoria para que nós pudéssemos, de fato, estar atingindo esses índices, né? E aí a gente começou a trabalhar. No trabalho nosso, o que que a gente fez? Nós levantamos os pontos para poder atender. Então, hoje, toda a nossa energia elétrica é comprada de fontes renováveis. Então, eu adquiro no Mercado Livre, desde que seja de fontes renováveis. Instalamos 13 usinas fotovoltaicas para atender 18 unidades de negócio nossos. Então, de novo, energia limpa, né? Então, tudo isso para poder também atender esses pilares aí. Nós temos 2 sistemas de biodigestores onde que nas granjas nossas de suínos, que nós temos as nossas matrizes, nossos leitões, nós concentramos todos os dejetos em uma grande lagoas, que elas são protegidas, e por cima existe um balão, que é uma outra lona, e quando aquele gás dos dejetos suínos começa a borbulhar, que é o tal do gás metano, a gente segura ele, não vai para a atmosfera, conduzimos ele para um gerador, ele queima esse gás, gerando energia elétrica para rodar a estação de tratamento de efluente. As ações todas elas são ligadas a esse viés. Nós temos um projeto Papel Zero. Então, o que que é? A educação das pessoas internas de não usar mais papel. Vamos, bota 2 telas na frente de cada pessoa, uma para comparar um relatório com o outro, não precisa mais ficar imprimindo. E tu vai culturando, vai digitalizando, vai usando as inteligência artificial, tu vai fazendo tudo que é tipo de ação também para que tu possa fazer o quê? Que tu possa fazer reduções. Essa redução atende os pilares? Sim, mas ela também proporciona ganho, porque tudo te proporciona ganho, né? E nós estamos com outro projeto trabalhando agora, que é pegar o lodo das estações de tratamento de efluente, para que eu possa secar esse lodo e transformar num combustível para eu poder queimar nas nossas caldeiras, para que ele possa também gerar mais energia. Vai gerar vapor para poder rodar as indústrias. Então, além de eu não ter gastos de levar para um aterro, porque além de eu ter o gasto de separar, transportar, eu tenho mais que pagar o custo dessa empresa para dar o destino correto dele e para fazer o processo da reciclagem completa, né? Ou como um adubo orgânico. O que que eu vou fazer agora? Eu vou secar esse lodo do fundo da lagoa, seco o lodo, esse lodo seco, eu vou queimar ele no lugar do cavaco da lenha na caldeira. Então, ele tem gordura, por causa do produto que nós temos, ele vai gerar até mais combustão. Então, são projetos assim que te dá ganhos. Eu sempre falo, tem que transformar contas de despesas em contas de receita, e de preferência, valor agregado. Eu, Soraya, vou dar um outro exemplo para ti. Uma cooperativa com mais de 100 anos passou por diversos processos. Por exemplo, nós temos o leite dos produtores, queijo soro. O soro, o que que nós fazíamos até então? Ia para a criação de suínos, né? Uma alimentação, uma dieta líquida, onde tu mistura ração com o soro, e isso vai contribuindo na alimentação do suíno. Aí vai passando tempos, né? Às vezes tinha soro sobrando, o que que tu faz? Bom, aí o que que a gente fez? A gente pegou aquela conta de despesa, que era o soro, que eu tinha que dar destino também, além só para suínos, me sobrava, eu tinha que largar em algum lugar, em alguma propriedade, uma propriedade credenciada, habilitada. Então, o que que eu faço hoje? O soro eu posso fazer
uma bebida, eu posso fazer os pró, eu concentro ele para que ele possa também agregar valor. Então, um produto que antes era uma conta despesa passa a ser uma conta de valor agregado. Então, é nesse sentido que a gente prega. Como é o fundo como é os dejetos suínos, como é o lodo da lagoa, quer dizer, como todos os princípios e todos os pilares nossos é transformar contas de despesa em contas de receitas de valores agregados, né? Então, é isso que a gente prega dentro da cooperativa para poder ter esses pilares atendidos. Gostaria que você falasse um pouquinho para mim também em relação ao gado leiteiro, né, sobre o melhoramento genético, e parece que tem testes de genoma também aumentando a produtividade, que reduzem também a emissão por litro de leite. Como é que essa estratégia de vocês vem evoluindo? Sim, então nós somos pioneiros no estado do Rio Grande do Sul a ter o melhoramento genético através da técnica da inseminação artificial. Mas isso tudo são fases que vão melhorando, né? Aí nós temos um catálogo, por exemplo, de sêmen de touro selecionados, americanos, canadenses e assim vai. E nós também temos, isso tudo vai fazendo a melhoria do gado leiteiro da genética, né? Porque tu vai corrigindo o animal. Nós também temos transferência de embriões, né? Que daí tu tem as barrigas de aluguéis, tu pega de um animal de melhor condições e tu faz com que ele possa estar também produzindo filhas de melhores condições, produtivas, né? Também pode ser uma fonte de renda para o produtor, não só pelo volume de leite que ele produz mais, mas também pela qualidade do animal. E também no momento que a gente bota o brinco, a nossa área técnica coloca o brinco na orelha do animal, aquela cartilagem que tira, nós mandamos um laboratório, esse laboratório faz o teste de genoma e a gente já sabe dizer que tipo de sêmen tem que ser usado para aquela novilha, para que a filha dela já possa estar nascendo com as correções necessárias para ser um animal de melhor produtividade e de melhor equilíbrio, para que ela também possa ser um animal que possa ser também comercializado por seu melhoramento genético, né? Então, são muitas frentes que tem. Para quê? Para que tu possa fazer com que isso traga benefícios de uma forma muito mais rápida. Porque antes eu inseminava a novilha, aí nascia a filha. Aí eu via que pontos tinha que melhorar, aí escolhia qual era o melhor sêmen para corrigir a neta. Não, hoje já consigo corrigir a própria filha pelo teste do genoma. E daí eu sei dizer qual é o tipo de sêmen que eu tenho que estar aplicando para que eu já possa ter esta filha já corrigida, para que ela já possa ser um animal de grande potencial. E qual o resultado? Ah, os resultados são maravilhosos. Número um, o produtor tem um animal para comercializar. O produtor tem um animal que produz mais. Então, ele trata o suficiente e tem mais produção. Aí ele consegue reduzir os custos dele de produção, porque está tudo ligado aí. E quando ele tem um animal de maior produção e que ele consiga dar a alimentação equilibrada por ter um animal de genética melhor, isso faz com que ele produza mais com menos animais. Ele produzindo mais com menos animais, eu também tenho um custo de logística menor de transporte para buscar o leite na casa dele, e, consequentemente, ele tem menos custos para alimentação. Isso faz com que a gente seja mais competitivo no processo como um todo, e quando eu sou mais competitivo, sobra mais. Quando sobra mais por eu ser uma cooperativa, revolta para ele, não só pela remuneração do leite do mês, mas também volta para ele no final de cada exercício pelo resultado que a cooperativa rateia para seus associados. Vocês tiveram em um momento histórico no Rio Grande do Sul que foram as enchentes. E aí, como é que a Santa Clara se posicionou em relação ao trabalho, né, para poder apoiar os produtores e mitigar aí os riscos que vocês enfrentaram? Sim, nós passamos agora por esse processo das enchentes, mas também estamos passando por processos de estiagens que vêm ocorrendo de forma constante. Então, nós sempre procuramos estar educando o produtor com nossa área técnica e também aculturando dentro da questão ambiental, né? Que é a questão de nós podemos estar fazendo as educações necessárias e dando o suporte necessário. Por exemplo, nós temos produtores de leite nossos que perderam animais, que teve morros, que nós estamos na serra, né? O morro desmoronou e também levou junto estábulos com os animais. Mas maior do nosso produtores foi no sentido de que lavou o solo deles. O excesso de chuva lavou e tirou todas as propriedades que tinha no solo. Então, Santa Clara também tem uma política onde é que ela contribui para cada produtor em cima de uma média de produção que ele tem, que proporciona um valor, e esse valor ele pode trocar por calcário ou por adubo, né? E tudo isso para poder corrigir o solo, né?
Então, em cima disso é que a gente faz com que você possa ter uma educação, porque nós entendemos que é no conjunto das pessoas, aculturando todos a terem a preocupação. Número um, na redução dos gases de efeito estufa, numa maior produção por animal, por propriedade, e para que a gente possa fazer com que esses efeitos climáticos possam ser reduzidos. Que, por exemplo, agora, essa semana que passou, teve chuvas de pedras fortes, que pegou propriedades vizinhas também, então destruiu com plantações. E como é que a gente vai fazer? É a ação de todo mundo, é a ação nossa como funcionários, como cooperados produtores, como uma sociedade como um todo, que vai ser cada um fazendo um pouco mais para que a gente possa modificar os gases de efeito estufa, para que a gente possa reduzir esses fatores climáticos que tanto nos afetam, né? E de novo, é um melhoramento genético, correção de solo, é assistência técnica, é educação profissional, é cursos profissionalizantes. Para quê? Para que esses possam ter a capacidade suficiente em ter suas melhores tomadas de decisões, para que ele possa ter uma propriedade eficiente, com o viés da educação, de uma maior profissionalização, com viés da educação, também da redução dos gases de efeito estufa, né? De novo, aculturando as pessoas e mostrando daquilo que a Santa Clara faz e incentivando economicamente, porque quando faço o melhoramento genético, eu tenho subsídios, né? Eu não cobro a tarefa da inseminação, não cobro, ou dou descontos nesse sêmen para que ele possa ter esse melhoramento. Quando eu vou fazer assistência técnica, eu não cobro nada, ela é 100% gratuita. Quando eu faço uma assistência veterinária, eu subsidio para que ele possa ter todas as condições de uma propriedade equilibrada e de uma melhor produtividade para que ele também possa produzir mais com menos, consequentemente, eu tenho menos contas de despesa e menos gases de efeito estufa. E que eu possa fazer que eu produza internamente com uma eficiência maior em todos os meus processos. Tudo é questão de educação, de aculturamento, e que eu possa ter projetos onde eu mostro de ter a condição de reserva de água na propriedade, ter a condição de um plantio adequado, onde eu posso ter as condições que a gente faz aqui, que é dias de campo, onde eu passo conhecimento e instruções, onde eu tenho áreas experimentais que eu posso mostrar que eu posso produzir mais por hectare, que isso vai fazer com que ele possa ter mais eficiência. Tudo isso são ações que se somam e que dão um resultado no final de cada dia, de cada mês, para que eu possa fazer alguma coisinha a mais, contribuindo para essa necessidade, para essa redução. Eu falo aqui, principalmente dos gases de efeito estufas, né? Mas tudo está também atrelado aos demais pilares, né? Porque eu vou ter mais resultados, vai o G da governança, eu vou ter maiores eficiência no social em poder manter esses produtores de forma viável, e eu vou ter também atendendo, então, o pilar da ambiental, por ter processos eficientes, por educação e por valores remunerados pela Santa Clara para este fim. Agora, para a gente finalizar essa nossa conversa, riquíssima por sinal, eu gostaria que você falasse para mim, né, sobre a visão da cooperativa, como é que ela enxerga o futuro da atividade leiteira, seja no Rio Grande do Sul, seja no Brasil. Tu sabes que nós da cooperativa Santa Clara sempre tivemos um princípio que é a da distribuição e não da capitalização, de atender o coletivo e não o individual, mostrar que a força do conjunto é que cria grandes diferenciais. E a gente diz assim, né, que tem uma coisa que quanto mais eu divido, mais eu multiplico, é o conhecimento, né? Então, quanto mais eu puder estar dividindo, mais eu vou estar multiplicando. E eu vou estar mais pessoas sendo beneficiadas e colocado por um propósito maior, que é o propósito do coletivo e não individual. Então, já dentro do nosso próprio sistema, que é o sistema cooperativo, que ele já fala, né, da cooperação, que ela é fundamental para todos terem os seus objetivos atingidos, mas é na força do conjunto e não no individualismo. Perfeita a sua mensagem. Quero agradecer a sua presença aqui, essa sua colaboração com a gente, né, de compartilhar tanto conhecimento, tantos detalhes riquíssimos que você trouxe, que com certeza vai inspirar muita gente aí. Não disse que vocês iam se apaixonar junto comigo por essa história aqui da Cooperativa Santa Clara? Bom, agradeço a esse nosso entrevistado que deixou essa mensagem maravilhosa aqui, agradeço a vocês que sempre nos acompanham. E na próxima edição aqui desse nosso videocast tem mais histórias para a gente contar.
Eu aguardo por vocês e nos vemos em breve.